Tudo bem? Voltamos. Hoje vamos estudar a Bíblia como manual, como o primeiro manual de estudo. Nós vimos no capítulo anterior 20 métodos de ensino. Hoje vamos estudar a Bíblia como método de ensino. Deixa eu maior. Nosso grupo de estudo aqui chama A Herança do Senhor. E vamos ao primeiro tópico. No livro diz que a palavra de Deus deve se constituir regra de vida, que as crianças aprendam que Deus é Pai, conheçam seu caráter, incultam os princípios de Deus, aprendam a fazer justiça e juízo. E isso tudo por meio da Bíblia. A Bíblia, o primeiro manual da criança. No segundo tópico, ela fala que um livro de promessas e bênçãos e reprovações é a Bíblia. Na Bíblia tem as promessas, tem as bênçãos e também tem as instruções que reprovam nossos atos. Guie-os a Jesus de maneira amável, carinhosa e intensa. Ensine-lhes que a aprovação e o sorriso de Jesus têm mais valor do que o louvor, a lisonja e a aprovação dos mais ricos da terra. Ensine também quais são as promessas, tem muitos versos de promessas. Ensine quais são as proibições, que nós temos ali livre arbítrio, mas que nem tudo a gente que é livre que nós podemos fazer, devemos fazer. Porque tudo que a gente faz, a gente vai pagar por nossas ações. Então, tem que saber o que é certo e o que é errado, o que é livre e o que é proibido. E, principalmente, as bênçãos que tem na Bíblia para as crianças. Seu estudo edifica o caráter. Uma varonidade nobre e completa não vem ao acaso. É o resultado do processo modelador da edificação do caráter. Os primeiros anos da juventude e da prática da lei de Deus no lar. E o livro cita o exemplo de Timóteo. Timóteo tinha a avó, Lloyd, e a mãe, que desde pequenininho instruiu de acordo com a palavra de Deus. Né? Deus abençoará os esforços fiéis de todos os que ensinam os filhos como ele orientou. Nada será em vão. A gente vai fazer isso, vai tirar nosso tempo, e Deus vai nos abençoar e abençoar nossos filhos, que é isso que nós queremos. Bênçãos para nossos filhos, para nossa família. O amor de Deus, um tema agradável. Os filhos devem ser ensinados com bondade e paciência, que são propriedades do Senhor. Por isso, deve controlar as más tendências e dominar o mau comportamento. Pais e igreja assumam a responsabilidade de alimentar os cordeirinhos. É muito bom falar de Deus, falar do amor de Deus, e a gente deve falar isso, do amor de Deus com muito amor para nossos filhos. Suas histórias dão segurança à criança tímida. Antes de começar a ler esses tópicos que eu coloquei, meu filho, às vezes, tem medo de dormir sozinho à noite, no quarto dele, porque está escuro. Então, eu ensinei um verso da Bíblia que é Josué 1:9. Não tu mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde andares. E aí, antes de dormir, eu repito esse verso com ele já decorou. A gente lê também, a gente repete os 10 mandamentos, estou ensinando o Pai Nosso. Ele tem 5 anos. E alguns versos da Bíblia, e ele se sente mais forte, mais corajoso. Eu falo que os anjos estão com ele. Então, aqui Ellen White fala que é para a gente contar histórias da Bíblia para a criança, para que ela se sinta mais segura. E até aquelas mais tímidas, isso é verdade, tem por mim. Elas vão ter mais coragem para falar, coragem para enfrentar situações complicadas. E ela manda a gente ensinar aos nossos filhos um verso, que está em Salmos 34:7. Diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Que você possa repetir esse verso, decorar também e ensinar a seu filho. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. E no livro Orientação da Criança tem as seguintes histórias, para a gente falar para a criança que Eliseu estava diante do inimigo armado, porém havia uma poderosa multidão de anjos ao seu redor. A gente pode ler essa história na Bíblia para a criança e contar de um jeito que ela possa entender. Contar como na prisão o anjo de Deus guiou Pedro em segurança por portões de ferros e guardas armados. Ele saiu livre. Contar sobre o naufrágio do navio em que Paulo estava
que apareceu um anjo do Senhor, garantindo que ninguém morreria, nem Paulo iria morrer, porque eles tinham que estar diante lá do imperador, e os passageiros também não morreriam. O anjo avisou a Paulo. Contar a história dos 4 filhos hebreus, contar a história de Daniel, a história de Jonas, a história de Esté. Quantas histórias na Bíblia tem que dão segurança à criança? Unicamente a percepção da presença de Deus afasta a insegurança da criança, que é a fé que operava nos servos de Deus na antiguidade, possa operar em nós hoje. Tornar simples as lições da Bíblia. Tem que contar de uma forma que a criança entenda. Os pais devem tornar as lições da Bíblia tão simples que eles possam prontamente compreendê-la, que os mandamentos devem se tornar regras. Essas instruções dadas na infância, caso separem-se do lar, serão bênçãos por toda a vida. Nós temos que preparar nossos filhos, porque eles vão nos separar, eles não são nossos, são do Senhor, e eles vão viver a vida deles, mas o que eles aprenderam conosco, em nossa casa, vão levar por toda a vida, por mais que se afaste da igreja ou que esteja em outra denominação, mas eles vão estar temente a Deus. Então, torne as lições da Bíblia simples, histórias simples, mas que você conte com entusiasmo para que possa passar esse sentimento para seus filhos. E aqui, como a Bíblia é o primeiro meio de instrução, eu trouxe algumas fotos de Bíblias que a gente pode encontrar para bebezinhos. Tem as primeiras Bíblias que são mais figuras, que a gente pode começar com figuras e a gente conta a história do nosso jeito para que ele possa entender. Não pode ser histórias cansativas, tem que ser histórias curtas. Aí vai aumentando, quando a criança vai crescendo, o nível da história. Tem aqui a Bíblia da Família, são 5 livros, já com histórias maiores, mas bem interessantes, até para nós mesmos adultos, fazem-nos bem, são histórias contadas com a linguagem atual. Tem outro tipo de Bíblia que é história para criança, a Bíblia infantil. Tem uma Bíblia que foi indicação de uma mulher de pastor, que é Guardiões do Tesouro. Eu não conheço ainda essa Bíblia, mas eu coloquei aqui a imagem, porque se alguém conhecer, possa comentar se é interessante mesmo, se já tem. Eu não tenho essa Bíblia, deve ser bem interessante, Guardiões do Tesouro, porque as crianças gostam desse mundo, né, de fantasia, de descobertas, então deve falar sobre isso. Este foi o capítulo de hoje. No próximo capítulo, nós vamos estudar o livro da natureza, tá? Então, aguardo você no próximo capítulo. Tchau, tchau.